Olá pessoal, estamos começando o nosso culto online, sejam todos bem-vindos, você que está nos acompanhando pelo Facebook, você que está nos acompanhando pelo YouTube, online, você que acompanhará por replay, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, é sempre uma alegria estarmos juntos, celebrando, louvando, adorando o nosso Deus, o Deus que vivifica os mortos, que chama à existência aquilo que não existe, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Criador dos céus e da terra, Senhor nos céus e Senhor na terra, Deus nos céus e Deus na terra. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 91. Nós vamos iniciar essa reunião proclamando o Salmo de número 91. E está escrito assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Aleluia. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amém e amém. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos. Porque Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa proteção, Tu és o nosso respaldo, Tu és o muro de fogo ao nosso redor, a Tua glória se manifesta sobre nós, no meio de nós, em nós. Aleluia, aleluia, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, porque não há Deus semelhante a Ti. Nós proclamamos só o Senhor é Deus, 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 só Tu és digno de adoração, de louvor, de celebração. Te damos graças, Senhor, pelo dom da vida, pela salvação, pela vida eterna, pela Tua presença em nós e conosco. Nós Te exaltamos pelo fluxo de revelação, graça, sabedoria, o mover da Tua unção, da Tua glória. Aleluia! Nós Te exaltamos pelos triunfos, pelas vitórias, nas nossas provas, nas nossas tribulações. Nós Te exaltamos, nós Te adoramos pelos dons espirituais, pelo ministério, pelo campo, com as fronteiras demarcadas pelo Senhor. Nós Te damos graças pela liderança apostólica que o Senhor estabeleceu para nos liderar, para ser modelo, inspiração, referência para nós. Nós Te adoramos, Te exaltamos, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Que o Teu reino venha. E a Tua vontade seja feita assim nas nossas vidas, famílias, ministérios, igrejas, negócios, na terra como nos céus. Em nome de Jesus, nós Te adoramos, porque em Jesus Cristo o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós Te adoramos,
porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Aleluia. Senhor, nós proclamamos a manifestação do Teu reino sobre a nação brasileira, o Teu reino que governa sobre tudo, o Teu reino que é um reino de amor, que é um reino de poder, que é um reino de justiça, que é um reino de paz, que é um reino de alegria no Espírito Santo. Nós proclamamos a manifestação da Tua vontade na terra do Brasil, na nação do Brasil, como nos céus, em nome de Jesus. Senhor, lembra-te das Tuas promessas para o Brasil. Senhor, lembra das profecias que o Senhor tem liberado a respeito do Brasil. Nós Te exaltamos porque o Senhor é fiel e poderoso para cumprir as profecias, para cumprir as Tuas promessas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por todas as pessoas que têm intercedido por nós, líderes apostólicos no campo do Ramo Estendido, têm intercedido pelo Ministério Apostólico Ramo Estendido. Nós somos gratos a Deus por todos vocês, e a nossa palavra de encorajamento para que vocês continuem intercedendo insistentemente, intensamente, continuamente por nós, líderes apostólicos aqui no campo do Ramo Estendido e pelo campo do Ramo Estendido em toda a extensão das suas fronteiras, em nome de Jesus. Também nós somos gratos a Deus por todos que estão participando conosco no campo do Ramo Estendido, pessoas que se conectam conosco de outras igrejas, outros ministérios. Glória a Deus pela vida de vocês. Somos gratos a Deus por aqueles que participam do campo do Ramo Estendido, os que são alinhados como pessoa, família, ministério, igreja, negócios. Somos gratos por aqueles que participam do Nova Safra, os jovens de 15 a 30 anos. Somos gratos ao Senhor por aqueles que participam da rede apostólica 5x7, aqueles que participam das nossas programações semanais, dos nossos eventos, tanto treinamento quanto celebração de primícias, aleluia, aqueles que participam dos nossos congressos, da vigília web durante a semana, a vigília web noturna. Glória a Deus por todos aqueles que têm acessado os treinamentos do nosso EAD, Estúdio Online, do Centro Integrado de Capacitação. A nossa gratidão ao Senhor por todos, sem distinção, em nome de Jesus. E nós somos gratos ao Senhor por aqueles que têm correspondido com o Espírito Santo nas contribuições financeiras, com dízimos, primícias, ofertas, investimentos financeiros no campo do Ramo Estendido. Glória a Deus por todas estas pessoas, famílias, ministérios, igrejas, negócios, em nome do Senhor Jesus, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Nós abençoamos, nós proclamamos o que o apóstolo Paulo proclamou para a igreja dos Filipenses. Que o Senhor esteja suprindo abundantemente, sempre, em todas as áreas. Todos vocês que têm correspondido com a voz do Espírito Santo e têm sido pessoas, famílias, ministérios, igrejas, negócios fiéis, generosos, aleluia, com um coração voluntário, por amor, em amor, pela fé, em fé, tem contribuído financeiramente com este ministério. Glória a Deus, aleluia. Somos gratos ao Senhor também por toda a equipe que trabalha conosco, direta e indiretamente. Nossa gratidão ao Senhor por toda a equipe de trabalho no campo do Ramo Estendido. Amém? Glória a Deus. Vamos então para a palavra que o Senhor tem para nós. Lembrando que no próximo dia 16 de janeiro, próximo dia 16,
nós estaremos num treinamento extraordinário, Acertando o Alvo 2021. Nós já temos feito nos anos anteriores o Acertando o Alvo e cremos que este Acertando o Alvo 2021, ele é de todo fundamental, porque nós estamos num ano de guerra intensa e violenta. Volto a repetir, nós estamos num ano de guerra intensa e violenta. Então nós precisamos nos reunir os guerreiros, as guerreiras, os intercessores, as intercessoras, os vigias, os atalaias, os sentinelas, os guardas do reino, para que nós possamos ser revestidos, alinhados, ativados, para que nós nos levantemos como um povo triunfante do reino. Então já quero proclamar que neste treinamento, no dia 16 de janeiro, no próximo sábado, nós estaremos nos levantando como um povo do reino, um povo triunfante do reino. Nós estamos numa década apostólica do reino, e Deus quer levantar este povo triunfante do reino em meio a essa temporada de guerra intensa e violenta. Então, você conhece algum guerreiro, guerreira, intercessor, intercessora, algum atalaia, sentinela, guarda, vigia? Convide, mobilize, para que nós estejamos juntos em nome de Jesus. Começará às 9 da manhã até às 18 horas, exclusivamente online, pelo Facebook, pelo YouTube. A inscrição é gratuita pelo e-mail contato@ramoestendido.com.br, ok? E logo em seguida teremos a celebração de primícias do mês de Shevat. Aleluia! Aleluia! Quando nós ofertamos ao Senhor o primeiro e o melhor, Ele nos encaixa e impulsiona para a plenitude das bênçãos deste mês à frente, em nome de Jesus. E Ele nos faz trazer a memória e nos posicionar em honra, em primeiro lugar a Ele, e tudo aquilo que Ele diz que é primeiro. Então nós entramos não só nesse movimento de avanço, mas nós entramos na ordem do reino. Shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos. Abre os céus, Senhor. Abre os céus. Espírito Santo, ministra-nos. Espírito Santo de Deus, ministra-nos. Libera, Senhor, o espírito da profecia, o espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento da Tua vontade, a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5. A primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, versículos 8 e 9, está escrito assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Nós estamos ministrando uma série de pregações, uma série curta, com 3 pregações. Nós já fizemos as 2 anteriores, hoje é a ministração conclusiva desta série, e o tema desta série de pregações, as 3 atitudes que nos protegem das ações do diabo, o nosso adversário. As 3 atitudes que nos protegem das ações, dos ataques do diabo, o nosso adversário. Este que anda ao nosso derredor como leão que ruge, procurando quem possa devorar. Nós estamos trazendo 3 palavras, manifestando 3 atitudes que vão nos proteger, que vão nos guardar desses ataques malignos, em nome
de Jesus. Nós já ministramos a primeira atitude, seja sóbrio. Nós já ministramos a segunda atitude, seja vigilante. E hoje vamos ministrar a terceira e última atitude, resista firme na fé. Em outras palavras, nós precisamos resistir-lhe firmes na fé, resistir ao diabo, ao nosso adversário, firmes na fé. Então, resista. Então, resista firme, permaneça firme na fé. Aleluia. Nós precisamos ter o entendimento que essa resistência tem a ver com este posicionamento, tem a ver com esta insistência, tem a ver com esta perseverança. Firmes. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 6, o apóstolo Paulo vai falar sobre a armadura de Deus. E um dos elementos desta armadura para a guerra, desta armadura contra a guerra em relação a principados e potestades, ele deixa isso muito claro no versículo de número 16. Ele diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar, aniquilar, desfazer todos os dardos inflamados do maligno. Para que nós possamos nos proteger dos ataques do diabo, nosso adversário, nós precisamos resistir-lhe firmes na fé. Como que nós vamos resistir-lhe firmes na fé? Embraçando sempre o escudo da fé. Por quê? Porque através do escudo da fé, nós apagamos, nós anulamos, nós desfazemos, nós aniquilamos todos os dardos inflamados do maligno. Agora é importante você compreender que o escudo dos dias de Paulo, esses escudos, eles eram no formato de uma porta, igualzinho uma porta. Então você precisa compreender que quando você levanta, quando você embraça o escudo da fé, você não só tem esta perspectiva de resistência, de resiliência, mas você tem uma perspectiva de rompimento, você tem uma perspectiva de conquista, de avanço, de abertura de oportunidade em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ver estes dois lados da fé. No versículo 33 e 34, diz assim: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Quando você olha para este relato, você percebe a conquista da fé, a vitória da fé, o triunfo da fé. Aleluia! Agora, quando você vai para o versículo 36, 37 e 38, você vai ver o outro lado da fé. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados,
afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E aqui você tem o lado da resistência, o lado da resiliência, o lado de suportar provas e pressões, perseguições. Quando nós estamos num ano de guerra intensa e violenta, e o Senhor está dizendo que nós, em relação ao diabo, nosso adversário, este leão que ruge, este leão que anda ao nosso derredor, este que anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando quem possa devorar, nós precisamos resistir-lhe firmes na fé, tanto na perspectiva de resiliência, de resistência, de suportar pressão, de suportar perseguição, quanto na perspectiva de abertura de oportunidades, de conquista, de vitória, de triunfo sobre os inimigos. Precisamos ser sóbrios, sim, precisamos ser vigilantes, sim, mas nós precisamos resistir ao diabo, nosso adversário, este que anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nós precisamos resistir-lhe firmes na fé. Por isso que Paulo diz, embraçando sempre, nós não podemos cochilar, nós não podemos nos embriagar. Nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos ser vigilantes, para que nós possamos embraçar sempre, para que nós possamos resistir ao diabo sempre firmes na fé. O apóstolo João, quando ele escreve na sua primeira carta, no capítulo de número 5, 1 João, primeira carta de João, capítulo de número 5, olha o que está escrito, 1 João 5. Versículo de número 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, cada evangelho é um prisma do Evangelho. Mateus tem um prisma, Marcos tem outro prisma, Lucas tem outro prisma, João tem outro prisma. As cartas de Paulo têm outro prisma, Tiago tem outro prisma, Pedro tem outro prisma. E eu quero chamar a sua atenção para o Evangelho de Marcos. Por quê? Porque o Evangelho de Marcos, um dos aspectos fundamentais é a prática da fé. É o exercício da fé, nas mais variadas situações. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, e nós vamos ver algumas situações da prática desta fé, desta atitude de fé que nos protege das ações, dos ataques do diabo, o nosso adversário. A primeira experiência, eu quero convidar você para ir para o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Olha o que está escrito aqui, a partir do versículo 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos
que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam no seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, você que está conosco nesta ministração. Havia um obstáculo, havia um impedimento. Estes 4 homens não conseguiam levar o paralítico, não conseguiam levar o doente até Jesus. Se eles tivessem um padrão de raciocínio do espontâneo, o que eles fariam? Eles ficariam ali aguardando, esperando a possibilidade ou das pessoas saírem da frente deles, ou de Jesus ir até eles. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles romperam com o padrão de raciocínio espontâneo e eles foram para o padrão de raciocínio de uma atitude proativa. Eles foram buscar uma solução, eles foram buscar uma abertura para que eles pudessem atingir o objetivo, que era levar o paralítico doente diante de Jesus para receber o milagre. Quando Jesus observa a atitude desses 4 homens, Jesus disse: vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Foi a partir daquela atitude de fé, resultado de um padrão de raciocínio proativo, um padrão de raciocínio que tem iniciativa, que não fica no padrão espontâneo, aguardando, esperando para ver como é que fica, aguardando uma oportunidade. Jesus vê, Jesus observa a fé, e a partir daquela fé, então Jesus tanto perdoa os pecados, quanto opera o milagre em relação àquele homem, que ele se levanta da paralisia, se levanta daquela doença, curado, volta para a sua casa. Agora, o que me chama a atenção aqui é que os escribas, personagens religiosos da época de Jesus, eles ficaram arrazoando no coração, eles ficaram questionando no coração, julgando que aquele posicionamento de Jesus era blasfêmia. Deixa eu te dizer algo. Há um padrão de raciocínio religioso que se levanta contra este padrão de raciocínio proativo da fé. Neste tempo de guerra violenta, intensa, nós não podemos ser arrastados
por estes argumentos religiosos. Nós não podemos nos mover com um padrão de raciocínio passivo, apenas do espontâneo. Nós precisamos ter um padrão de raciocínio proativo que vai desembocar numa atitude de fé, que encontra a solução, que estabelece um novo caminho, que promove uma abertura e uma oportunidade, que promoveu transformação na vida deste homem. Em nome de Jesus, aleluia. Um outro exemplo no Evangelho de Marcos, que eu quero compartilhar com você, encontra-se no capítulo 5 de Marcos, a partir do versículo 25. Olha o que está escrito. Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido falar, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dela saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos, seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Mais uma vez você vai encontrar uma pessoa que se ela estivesse presa no padrão de raciocínio passivo, espontâneo, ela ficaria aguardando que alguma coisa pudesse tocar em Jesus e o levaria até a casa dela. Mas não foi isso. Ou ficaria lastimando: se Jesus pudesse vir aqui, se ele pudesse vir e me curar. Não. Ela teve um padrão de raciocínio proativo e, portanto, uma atitude de fé. E foi exatamente neste padrão de raciocínio proativo que desemboca na atitude de fé que fez com que ela se levantasse com toda a sua fraqueza, saísse da sua casa, da sua cama, da sua casa, passasse por entre a multidão e tocasse em Jesus, porque ela dizia: se eu tocar nele, eu serei curada. E isso aconteceu. Neste tempo, irmãos e irmãs, de guerra intensa e violenta, Deus quer que nós estejamos rompendo com todo o padrão de pensamento e atitude que faz com que a pessoa fique passiva, esperando, aguardando o espontâneo. Não! Nós precisamos romper em fé. Romper em fé. Romper os obstáculos em fé. Romper as fraquezas em fé. Um outro exemplo muito importante está logo em seguida no versículo 35 do Evangelho de Marcos, capítulo 5. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda as incomodas o mestre. Se ele tivesse um padrão de raciocínio passivo, acomodado, espontâneo, acabou.
Mas foi isso. Olha o que acontece, versículo 36. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. O que Jesus está dizendo aqui, olha, não dê atenção a estas palavras persuasivas, a estas palavras que são frutos de uma mente, de um padrão de raciocínio passivo, acomodado, incrédulo, que tem a expectativa que a coisa vai acontecer espontaneamente. Jesus confronta isso e diz: olha, não dê atenção para esse povo não. Não temas, crê somente. Versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Por que Jesus não permitiu? Porque ele, na fala daquelas pessoas, ele já tinha percebido o padrão de raciocínio de incredulidade, de desistência. Versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Jesus estava confrontando essa estrutura de raciocínio passivo, acomodado, espontâneo, incrédulo. Sabe o que eles fizeram? Riram dele. Por quê? Porque os homens naturais não discernem as coisas espirituais, diz Paulo em 1 Coríntios 2, versículo 14. Porque eles são loucura. Por que eles riram? Isso aí está louco. Está louco. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entraram onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Neste tempo de guerra intensa e violenta, nós precisamos, em relação ao diabo, nosso adversário, nós precisamos resistir-lhe firmes na fé. Resista, meu irmão, firme na fé. Resista, minha irmã, firme na fé. Tanto no sentido de resiliência, de aguentar a pressão, quanto no sentido de vitória, conquista e triunfo, avanço. Esta é a arma que vence o mundo. Permaneça embraçando o escudo da fé. Embrace sempre o escudo da fé, porque ele aniquila, ele anula os dardos inflamados do maligno e estabelece uma porta de oportunidade para o seu futuro, em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, que essas 3 ministrações, elas são um preparo para o Acertando o Alvo, que nós vamos ter no próximo sábado. É como que uma plataforma de preparação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma outra experiência no Evangelho de Marcos encontra-se no capítulo 7. Olha o que está escrito a partir do versículo 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos,
porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Uau! Diante de tanto desprezo, diante de tanto não, quem tem um padrão de raciocínio, de passividade, de comodismo, quem tem um padrão de raciocínio acomodado, de incredulidade, eu até insisti, mas ele disse não. E eu já ouvi falar que quando a gente ora, Deus pode responder sim, não, espera, e a resposta dele foi não. Mas eu pergunto, foi isso que essa mulher fez? Não. Não foi isso que ela fez. E veja bem, ela tinha uma mentalidade grega, ela tinha uma cultura grega, e mesmo assim, ela conseguiu romper esse padrão de raciocínio grego, filosófico, humanista. Ela consegue romper. Ela se humilha. Ela tem um padrão de raciocínio proativo. Ela tem atitude de fé. E quando Jesus olha para aquela atitude, então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de sua filha. Aí você me diz: mas apóstolo, aí não aparece a palavra fé. Mas o que Jesus está dizendo, por causa desta palavra, por causa desta atitude de fé, o demônio já saiu da sua filha. Em Mateus capítulo 15, versículo 28, quando Mateus relata esta mesma experiência, Jesus disse para essa mulher grega, Ciro-fenícia, lá em Tiro e Sidom, ele diz: grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixará. Aleluia! Neste tempo de guerra intensa e violenta, em relação ao diabo, nosso adversário, este que anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa devorar, para que nós possamos ser protegidos, guardados das ações do diabo, nosso adversário, dos ataques do inimigo, nós precisamos resistir-lhe firmes na fé. E você resiste firmes na fé com esse padrão de raciocínio proativo que desemboca numa atitude de fé. Uma outra experiência, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9. Capítulo de número 9. Veja o que está escrito. A partir do versículo 16. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, por onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus, olha o que Jesus responde, olha o que Jesus está falando para nós neste tempo. Se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível
através do exercício da fé. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Mas ele se deu conta que nem tanto. Então ele diz: ajuda-me na minha falta de fé. E a melhor tradução seria: ajuda-me na minha incredulidade. O que nós aprendemos aqui? Que nós precisamos chegar nesse lugar que nós admitimos nossa incredulidade. Que nós admitimos que nós cremos, mas nem tanto. Que nós cremos, mas quando a gente avalia direitinho, a gente percebe que há incredulidade. Irmãos, irmãs, nós temos dificuldades de reconhecer a verdade. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade quando eu tive que reconhecer a minha incredulidade. Foi muito difícil, muito difícil. Mas foi extraordinário quando eu comecei como este homem: ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Ou como os apóstolos em Lucas 17:5, aumenta-nos a fé. Então não queira, neste tempo de guerra intensa e violenta, bancar uma coisa que você não é. Não, eu vou resistir firme na fé. Uai, se você não tem fé, meu filho, minha filha, a melhor coisa a fazer é: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Porque o que é extraordinário é que quando este homem reconheceu a sua incredulidade, Jesus fez o milagre de libertação ali. Olha o que está escrito: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Respondeu: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Quando você vai observar este texto em Mateus capítulo 17, Jesus vai dizer: por causa da pequeneza, por causa da fé pequena que vocês têm. Irmãos e irmãs, este é um tempo que nós precisamos resistir o inimigo, firmes na fé. Nós temos no nosso EAD pregações sobre fé e nós temos um curso pela fé. E eu creio que você precisa acessar esse treinamento para que você possa ser equipado nos dias à frente e não vacilar. E não vacilar. E para concluir, veja em Marcos capítulo 11, qual é a palavra de Jesus. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Nós precisamos ter isso em mente. Jesus está dizendo: não é uma opção, é um comando, é uma ordem. Nós precisamos ter fé em Deus.
E a fé, ela funciona a partir da proclamação, a partir da confissão, a partir do momento que nós abrimos a nossa boca e liberamos a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor disse, aquilo que foi estabelecido pelo Espírito Santo de Deus no nosso espírito. Então, só quero trazer à memória. A fé não é um pensamento. A fé não é um padrão de raciocínio proativo. A fé não é uma atitude. Mas, apóstolo, você passou o sermão inteiro, a pregação inteira, a ministração inteira, falando, dando exemplo do padrão de raciocínio proativo que desemboca na atitude de fé. Isso é consequência. Porque a verdadeira fé é o testemunho do Espírito Santo pela palavra de Deus no nosso espírito. Romanos 2:29. O nosso espírito é o nosso coração é o nosso espírito. Portanto, a fé, ela flui do nosso coração, do nosso espírito. Estabelece um padrão de raciocínio proativo e desemboca numa atitude de solução, uma atitude de avanço. E é isto que Jesus percebia, o fluir da fé. Por isso que o texto está dizendo assim, ó. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar aonde? No seu coração, lá no seu espírito. Mas crê, onde? No seu coração, no seu espírito, que se fará o que diz, assim será com ele. Assim será com ele. Nós estamos numa estação PEI, e PEI é a boca. Então, da nossa boca precisa sair palavras, comandos, decretos, proclamações, confissões de fé. Aleluia. Por isso, irmãos, nós não somos dos que retrocedem. Hebreus capítulo 10. Nós somos da fé. Nós somos daqueles que perseveram na fé, como está em Tiago capítulo 1. E é isto que o Senhor está dizendo neste tempo de guerra intensa e violenta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora eu quero orar por você e pela sua fé. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, a tua palavra não volta para ti vazia, mas ela cumpre o seu desígnio. E nós proclamamos que o Senhor está levantando um povo da aliança, um povo do reino, um povo triunfante. Neste tempo, Senhor, de guerra intensa e violenta, proclamamos que o Senhor está despertando a nossa fé. O Senhor está ativando a nossa fé de uma nova forma, com uma nova intensidade. Em nome de Jesus. E nós proclamamos que nós ficaremos surpreendidos com a manifestação dos milagres do Senhor diante de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você possa ter um domingo extraordinário, uma semana abençoadíssima. E lembrando que no próximo sábado, dia 16 de janeiro, teremos das 9 às 18 o treinamento Acertando o Alvo. Um ano de guerra intensa e violenta, mas o Senhor está levantando um povo triunfante. Exclusivamente online, pelo Facebook e YouTube do Ramo Estendido. Inscrição gratuita pelo e-mail contato@ramoestendido.com.br. E logo em seguida, teremos celebração de primícias do mês de Shavuot, ofertando ao Senhor o nosso primeiro, o nosso melhor, honrando ao Senhor com as nossas primícias, em nome de Jesus, e nos alinhando com tudo aquilo que o Senhor diz que é primeiro, honrando tudo aquilo que o Senhor declara que é primeiro. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.